Só que o Jung trouxe uma coisa que é muito interessante também. Ele falou assim, existe uma particularidade do inconsciente coletivo masculino e do feminino. O inconsciente masculino coletivo, ele tende à singularidade. Ou seja, é possível você criar um complexo ideal-afetivo e dar um nome de Eva, porque claramente esse é um complexo ideal-afetivo sexual, onde busca autossatisfação. Helena igual, Sofia, Maria igual, Sofia igual. Nas mulheres, é um quebra-cabeça de modelos masculinos infinito. Como assim? O inconsciente coletivo das mulheres, ela é movido por princípios. Não por uma figura simbólica, heróica, como é Eva, Entendi. Helena, Maria e Sofia. Ou seja, o primeiro nível de inconsciência das mulheres é segurança material. Não dá nem pra dar um nome, porque é uma colagem de um recorte e cola de todos os modelos de segurança material que essa mulher encontrou e que ela herdou das suas ancestrais. Uhum. A gente consegue ver isso com bastante clareza, por exemplo, em meninas adolescentes. Talvez uma geração anterior, né? As pessoas mais novas vão saber a revista Capricho. Capricho. Uhum. Sabem? Aquela revista de menina Sim. adolescente e Sim. tudo mais. Elas pegavam o olho do Brad Pitt, a boca do Tom Cruise. Tentando Isso, ia moldar. montando o Montava formato o do príncipe rapazinho perfeito. dela. É, verdade. ficava horrível, por sinal. Ficava Parecia um ser esquisito, alienígena. Exatamente. Mas isso é um comportamento comum, reativo desse inconsciente coletivo Entendi. feminino. Entendi. O que ela tá tentando fazer? Tentando passar uma projeção de imagem do príncipe, que teoricamente é uma imagem, uma imago masculina que gera grande segurança, porque o príncipe é esse cara, imbatível, e ela vai pegar as características mais principescas de cada um dos modelos masculinos que ela gosta. Então, no primeiro nível, segurança material. Esse recorte e cola bizarro, inconsciente. O segundo nível, segurança afetiva. Todos os modelos de segurança afetiva masculina que essa mulher vivenciou e os que ela herdou. Uhum. Infinito. Terceiro nível, segurança intelectual. Todos os modelos professorais, ideo-afetivos de segurança intelectual que essa mulher vivenciou ou não, ou herdou das suas ancestrais. E segurança espiritual, mesma coisa. Todos os modelos ideo-afetivos de segurança espiritual que essa mulher vivenciou ou não, e de todas as suas ancestrais. Ou seja, a complexidade do ânimos Muito é maluco. infinita. Então você tem que se nortear por princípios. Sendo que a energia do ânimos é uma energia de guerra. Por isso que nenhum homem consegue vencer uma batalha, uma discussão com uma mulher. Porque a energia de debate, de conflito é infinita. Do homem não é. A do homem ele tem um reservatório. Ele tem que ser eficiente. Ele já pensa, tem que dar um golpe aqui e sair. O próprio maneira como o homem se porta no mundo é pra ser eficiente no combate. Ele não pode fazer esse combate durar eterno. A mulher, quando ela entra em combate eterno. Ou seja, se eu falo para meus alunos homens, não entra em guerra com a sua mulher. Que não vai ter fim. Não vai ter fim pra ela e você vai perder. Mesmo que seja por exaustão. Você pode ter razão, você vai perder. Mas então qual é a lógica? A lógica é afetiva. Esquece achar a lógica racional. Porque os homens... Seria, prefiro não ter razão e amar. É porque as Escolher pessoas... o amor. Existe uma tendência... A lógica, por exemplo, qual que é a lógica de uma flor? A lógica de uma flor é ser flor. Sim. Ela tem a existência dela e ser flor tem uma lógica. Muito complexa até. De buscar a luminosidade do sol, de buscar os nutrientes no solo, de buscar água. Tem uma lógica ali. Não tem uma lógica racional linguística. Os homens, eles têm um apego com uma lógica racional linguística. Então ele chega e fala assim, minha mulher tá falando coisa que não faz sentido. Não faz sentido porque você não consegue explicar. Mas faz sentido numa lógica, num ethos afetivo. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque quando você tá... ela tá te tratando dessa maneira, é porque você tá gerando insegurança pra ela. Todos os comportamentos que geram reatividade nas mulheres é porque o homem apertou um gatilho de insegurança. Mesmo que ele não consiga compreender ou identificar. Mesmo. Eu tô achando maravilhoso, Eu porque também eu tô tô achando que as gostando mulheres muito. aqui mandam no mundo. Sim. Por E a isso que gente não admiro tá tanto a mulher. sabendo organizar isso. Essa parceria é muito poderosa. É muito poderosa. E tem potenciais masculinos que não são despertados sem uma mulher. Só que a questão é o seguinte, a mulher ela tem a capacidade de apertar o botão. Só que a execução é masculina.
É como se você tem o poder de passar sua varinha mágica e dar o poder para um homem. Mas você tá dando esse poder para um homem. Uhum. Tem que saber para quem tá dando poder Luca, também. por que você Exato. deu o nome do método de Pandora? Lá atrás, quando a gente criou a empresa, a gente estava buscando uma simbologia mais próxima do que a gente percebia que acontecia com as pessoas. E a Pandora, a mitologia da Pandora, que era a caixa... as pessoas conhecem sim, como a a caixa da caixa de destruição. Né? A caixa de Pandora é a caixa que saiu todos os males do mundo. Só que tem a esperança, que tá no final. Também. A esperança tá lá no final e é uma das virtudes teologais mais elevadas, contemplativa, na verdade, segundo São Tomás de Aquino, porque para que você encontre a esperança, você vai precisar destruir tudo que tá no caminho. Então a caixa de Pandora, na nossa interpretação, é uma destruição do processo egóico para você encontrar esse indivíduo e no final encontrar essa esperança para alcançar os estados superiores. Perfeito. Perfeito. Essa é a mitologia no nosso entendimento. Perfeito. Muito bacana. Perfeito.